Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo desta obra. O livro segundo tem o título de O Mundo Espiritual ou O Mundo dos Espíritos e é composto por 11 capítulos. Estamos no capítulo de número 8, Emancipação da Alma. E estamos no subtítulo que trata do sonambulismo. Estamos caminhando para o final desse subtítulo. Faltam apenas 3 perguntas. Vejamos então a pergunta 436 que Allan Kardec faz aos espíritos superiores. Pergunta Kardec: o sonâmbulo que vê à distância, vê do lugar onde está o seu corpo ou daquele lugar em que está sua alma? Sim, porque ele está desdobrado, né? Está desdobrado. Então, ele vê onde está o corpo, da onde está, ele vê o que está a acontecer, ou ele vê da onde está a sua alma? Qual será a resposta? Por que esta pergunta? Adoro. Já que é a alma que vê e não o corpo. Olha, o corpo está lá. Aí, a alma que se expressa no mundo físico se desdobra. E como está no estado sonambúlico, tem uma independência maior no sentido de ter uma mobilidade maior, uma percepção melhor, não é? E aí ela vai para distante ver coisas acolá e acolá e acolá, e Kardec pergunta: mas da onde é que vê? Do corpo? Ou lá onde está a alma? Provocou, né? Por que esta pergunta? Já que é a alma quem vê e não o corpo. Então, é óbvio que a visão está sendo tida lá onde está a alma, né? E passa isto, se tiver que falar sobre isto através do corpo, no estado sonambúlico, vai falar, mas vai, vamos dizer assim, como que mandar a mensagem através dos laços fluídicos que a ligam ao corpo físico, e o corpo vai estar ali expressando o que a alma está dizendo e vendo lá. Muito bem. Dúvidas, questões, comentários, fiquem à vontade de fazê-lo no chat, ok? Eu respondo a todos. Vejamos lá. 437 pergunta Kardec: considerando-se que é a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar de onde se encontra sua alma, algumas vezes bem distante daquele em que está o seu corpo? Está lá a alma, e ela tem sensações de frio, sensações de calor, e passa essas sensações para o corpo, que vamos dizer que se for de frio, bate os dentes, né? Mas como? Se o frio não está aqui, está lá. Respondem os espíritos: a alma não deixou inteiramente o corpo. Lembra, falamos que existe uma ligação fluídica, ao qual está sempre ligada por um laço, que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra, por meio da eletricidade, no caso aqui seria o telégrafo, né, que era o meio mais comum, né, no caso mais rápido, mais direto, era o telégrafo. O correio levava muito tempo, não é? Aquela cartinha escrita, correio. Mas o telégrafo era aqueles sinais,
corria lá e a pessoa recebia, né, o rapaz do telégrafo, ele decodificava aquele código Morse, se não me engano, e lá tinha a resposta telegrafada. Então, é o que ele diz: quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra por meio da eletricidade, o laço que liga os seus pensamentos é a eletricidade. Recebe lá na outra maquininha. Por isso, elas se comunicam como se estivessem uma do lado da outra. Imagina, não tinha nem internet. Né? Parece que nós estamos no mesmo ambiente, estamos nos vendo, quer dizer, não nesse momento, podem apenas estar me vendo. Mas quando fazemos ligação de grupo, não é, com muitas pessoas, cada um numa janelinha, como se estivéssemos todos juntos numa mesma sala. A última questão do item sonambulismo. 438, pergunta Allan Kardec. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Interessante, não é? Resposta. Tudo, não é? Veja bem, tudo que nós fazemos durante a encarnação vai ter uma repercussão depois. Né? A qualidade das nossas escolhas é que vai indicar ali o que, para onde vamos depois que daqui saímos, pela nossa própria vibração. Os espíritos respondem: sim. Então, influi no estado de seu espírito depois da morte? Sim, como o bom uso ou o mau uso de todas as faculdades que Deus concedeu ao ser humano. No caso, encarnado. Por isso ele fala homem, porque é o ser humano encarnado. Êxtase, novo subitem. Questão 439, pergunta Kardec: qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? Resposta dos espíritos: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. Então, interessante isso, não é? Já há no sonambulismo uma independência maior do que no estado do sono. O êxtase é mais apurado do que o sonambulismo. A alma do estático, daquele que está em êxtase, é ainda mais independente. Uau! Questão 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Resposta: sim. Ele os vê e compreende a felicidade dos que os habitam, razão por que gostariam de neles permanecer. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Okay? Então, ele está tão liberto que ele pode ascender às esferas superiores. Isso se ele já tem como acessar essas esferas. Se não tiver como acessar, se ainda não tiver vibração para isso, não vai lá. Ok? 441. Pergunta Kardec: quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente e não retém o instinto de conservação? Ou seja, ele fala que gostaria de desencarnar, mas e o instinto de conservação? Por que ele diz isso? Não influencia? Não o faz querer ficar aqui encarnado? E não retém o instinto de conservação? Resposta: isso depende do grau de purificação do espírito. Se vê a sua posição futura melhor do que a vida presente, esforça-se por romper os laços que o prendem à terra. Isso não tem a ver com suicídio. E esse esforço não é uma violência. Ok? Não é uma violência. Ele vai aproveitar esses momentos de êxtase, esses estados alterados de consciência. Mas,
quando estiver em vigília, ele vai fazer o melhor possível, porque está encarnado, fato. Se é um espírito mais esclarecido, ele não tem por que se revoltar contra a encarnação, né? Vai entender que é o melhor caminho para estar em melhores condições de ir para as esferas que ele quer ir. 442. Se abandonássemos o estático a si mesmo, sua alma poderia abandonar definitivamente o corpo? Resposta: sim, e ele poderia morrer. Por isso é preciso chamá-lo por meio de tudo o que possa aprender, que o possa aprender a este mundo, sobretudo, fazendo-lhe compreender que a maneira mais certa de não ficar lá onde vê que seria feliz consistiria, melhor maneira de não ficar lá, não é de ficar, não, é de não ficar. Onde vê que seria feliz consistiria em partir a cadeia que o retém ao planeta terreno. Ou seja, partir. Não é desligar-se. A morte natural desliga-se. O suicida quebra, arrebenta. É um movimento violento para com a vida. Então, ele tem que ser esclarecido. Tem que ser. Aqui, claro, ele pode trazer esse esclarecimento, mas, sei lá, no encantamento da coisa, se vai e, de repente, por alguma razão, tem dificuldade em si mesmo de voltar, ele tem que ser esclarecido, que se ele romper, não voltar, isso é considerado o quê? Sim, é considerado suicídio. E aí mesmo é que ele não vai para esferas superiores de forma alguma. Então, por isso os espíritos dizem, por isso é preciso chamá-lo por meio de tudo o que possa aprender a este mundo. Senão, suicídio. Sobretudo, fazendo-lhe compreender que a maneira mais certa de não ficar onde quer ficar, se romper, imediatamente ele já cai direto no umbral inferior onde estão os espíritos suicidas. Então, a maneira certa de não ficar lá onde quer ser feliz, onde ver essa felicidade certa, consistiria em partir a cadeia que o retém ao planeta terreno. Aí, é claro, entra a questão do suicídio, né? A morte, a autodestruição do corpo, desligamento forçado dos laços pela própria pessoa, pelo próprio encarnado, dos laços que o prendem ao corpo físico. Questão 443. Será que dá tempo? Há coisas que o estático pensa ver, mas que evidentemente resultam de uma imaginação abalada pelas crenças e preconceitos terrenos. Assim, nem tudo o que ele vê é real. Já vimos que precisamos de tempo para ver essa questão com calma. Nem tudo que o estático vê é real. Interessante. Amanhã voltamos com calma para esta questão. 443. Até amanhã, com o nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.